noite a você que está assistindo a mais um estudo, o Evangelho Redivivo. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, você internauta que tem nos acompanhado em nossos estudos. É uma alegria muito grande podermos estudar essas lições que têm nos favorecido o entendimento, a compreensão das lições que a doutrina espírita nos oferece, especialmente nesse primeiro livro, que é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução do Evangelho Redivivo, o tema 3, que está tratando da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, como sempre, gostamos de fazer uma prece para nos prepararmos mentalmente. Vamos buscar a sintonia com as esferas superiores, pedindo aos nossos mentores, aos espíritos de luz que se interessam pelo nosso aprendizado, que venham em nosso auxílio. Senhor Jesus, aqui estamos procurando mais luz, mais esclarecimento para nos fortalecer e podermos caminhar com segurança, oferecendo também o que temos ao nosso alcance para a divulgação dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, o Consolador que o Senhor nos prometeu. Queremos agradecer e te pedir que nos abençoe, que nos ajude, para que possamos aproveitar bem estas lições. Que a tua paz esteja presente em nossos pensamentos e em nossos corações. Assim seja. Vamos dar sequência. Hoje nós veremos o subtema racionalidade da fé. Fé espírita. A fé espírita, as certezas que o Espiritismo traz a todos os que se dedicam ao seu estudo sério, são oriundas da experiência e da lógica. Allan Kardec nos afirma que fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Sendo doutrina de livre pensamento, de livre análise, de livre estudo, pode encarar todas as provas que a racionalidade desapaixonada impuser. Isso fortalece, pois não há compromissos com o erro e, caso alguma inverdade seja descoberta, imediatamente será descartada. A razão, assim, age a favor da doutrina espírita, servindo de eficiente vacina contra os equívocos humanos. Afirma Allan Kardec.
O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda a teoria notória, contraditória com o bom senso, contraditória contra uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Esse controle, porém, em muitos casos, ficará incompleto em razão da insuficiência de conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos a tomar a própria opinião como juízes únicos da verdade. A racionalidade inerente ao Espiritismo reforça toda a sua autoridade científica e filosófica. Fortalece-o a cada passo, visto que, à medida que avança, acautela-se das posições imediatistas e elimina conclusões tão desalinhadas quanto precipitadas. Dessa maneira, os espíritos superiores fornecem os meios dos homens alcançarem a sabedoria maior, estimulando-os ao progresso e ao reconhecimento, sem que lhes furtem o esforço necessário ao amadurecimento. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de uma ideia nova. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo e ainda não o disseram até hoje, jamais cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes que amadureçam. Seria, pois, supérfluo querer avançar o tempo designado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos realmente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, porém, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por isso que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Essa parte está no comentário de Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos rever para fixar um pouco as ideias que nós estamos vendo aqui. A racionalidade, que é extremamente importante para nós que estamos buscando segurança, confiança nas orientações que recebemos do plano espiritual. As mensagens, o conteúdo, aquelas frases que geralmente nós recebemos
como uma forma de orientar os passos, não é? Então nós temos que analisar, porque muitas vezes nós vemos mensagens que trazem como autor nomes respeitáveis. Nós temos visto algumas mensagens, algumas frases que são designadas como sendo de Chico Xavier, de espíritos como Bezerra de Menezes, espíritos que têm total confiança dos seguidores da doutrina espírita. Mas, quando nós paramos para analisar a essência dessas mensagens, percebemos que há uma contradição com as bases da doutrina espírita. E então, precisamos de descartar, de não aceitar essas frases ou essas mensagens como verdades. Porque em algumas mensagens, mesmo trazendo alguma parte que tenha conhecimento, que tenha um conteúdo doutrinário, pode estar inserido alguma ideia que não esteja compatível com a essência do Evangelho de Jesus, ou mesmo com as bases da própria doutrina espírita. Por isso nós temos que ter sempre uma precaução quando nós vemos algumas mensagens que trazem como autores esses nomes respeitáveis. E outra ideia que nós temos que ter conosco é sempre estar nos atualizando através de estudos. Buscar sempre o conhecimento da base doutrinária, buscando também conhecimento das obras que são subsidiárias, complementares dessas obras. E então nós temos um grande conteúdo para explorarmos nessas bases doutrinárias, como também nas obras que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Obras, por exemplo, da Lavra de Chico Xavier, de Divaldo Pereira. Nós temos total confiança com esses autores, tanto os médiuns como também os autores espirituais, não é? Pela legitimidade, pela clareza de raciocínio, pelo objetivo que tem as comunicações desses espíritos. E então, nós buscando estudar, nos inteirar da verdade, das orientações, estaremos sempre preparados para refletir sobre determinadas supostas revelações ou mensagens, para que nós então saibamos discernir o que é verdadeiro daquilo que traz alguma parte da verdade, mas recheada com alguma intenção secundária de pessoas mal intencionadas, não é? Ou mesmo pessoas que não têm total conhecimento das obras da doutrina espírita, não é? E então nós estamos vendo Allan Kardec dizer: o primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos. Né? Então é importante nós termos isso aí. Tudo que venha das revelações do plano espiritual, nós temos que passar pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso. Né? E então Kardec diz aí:
se essa teoria é notoriamente contraditória ao bom senso, a uma lógica rigorosa, com os dados positivos que nós já conhecemos, nós então temos que descartar essa comunicação, esta mensagem, né? Agora, um detalhe importante que Kardec nos fala aí, esse controle muitas vezes pode acontecer de estar incompleto, justamente pela nossa insuficiência de conhecimento, né? Então nós temos que estar sempre procurando nos esclarecer através dos estudos, da reflexão, né? Para que nós tenhamos essa capacidade de discernimento. E então, por isso, Kardec está dizendo, esse controle, em alguns casos, pode ficar incompleto, né? Justamente por essa insuficiência de conhecimento das pessoas. E também pela tendência de nós tomarmos a própria opinião como juízes, né? Quantas vezes nós mesmos, por aquilo que nós já conhecemos algo, tiramos a nossa própria conclusão individual e colocamos a nossa opinião como sendo a verdade. É um erro. Então nós temos que ter essa precaução. Não conhecemos tudo. Podemos dar a nossa opinião de acordo com aquilo que nós já temos certeza, refletindo as verdades que temos aprendido com Allan Kardec, nas obras básicas, nas obras que Allan Kardec deixou para todos os estudantes. Temos também Revista Espírita, temos várias obras que Allan Kardec deixou e é importante nós estudarmos, né? Mas se fugiu desse raciocínio, nós não poderemos colocar a nossa opinião como verdade, não é? E nós lembramos numa situação assim, quando Emmanuel comenta com Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ele diz a Chico: Chico, se algum dia você ouvir uma comunicação minha que está fugindo dos ensinamentos de Allan Kardec ou de Jesus, você me deixa de lado e segue Jesus, segue Kardec. Então, o próprio Emmanuel alerta a Chico Xavier sobre isso. Quem dirá nós, que ainda temos grandes dificuldades na nossa compreensão, não é? E então, temos que ter essa precaução, não é isso? Buscar, através do raciocínio, da lógica, do bom senso, para nós termos segurança nessa escola bendita que é a doutrina espírita, né? Sem pressa de querer aprender tudo de uma vez, porque muitas vezes o nosso entusiasmo é tanto que nós queremos fazer tudo de uma só vez, e não é por aí. Por isso também nós estamos nesse estudo do Evangelho Redivivo, estudando, procurando, né, refletir nessas orientações, nesse conteúdo, sem pressa, para que nós possamos ter uma segurança, uma certeza conosco mesmo de que a nossa capacidade será bem desenvolvida conforme aquilo que nós já guardamos como verdade. Não é isso? E então, estamos vendo aí que essa racionalidade é inerente ao Espiritismo e reforça a autoridade da doutrina espírita em todos os aspectos, não é? Porque ela traz na sua transparência tudo o que vá de encontro com a lógica, com a razão e o bom senso das leis do próprio Criador, né? As leis da natureza.
E então fortalece a cada passo. Quanto mais nós procuramos analisar e refletir dentro de tudo que a ciência, a filosofia tem trazido como verdades, nós fazemos a comparação do que temos aprendido com a doutrina espírita, né? E então é importante nós aprendermos a fazer esse levantamento, né? E outro detalhe aí, ó, acautela-se das posições imediatistas e elimina conclusões tão desalinhadas quanto precipitadas. Então, essa é a consequência de um estudo sério, de um estudo despretensioso, senão pelo lado de querer conhecer a verdade, como Jesus fala para nós no Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E então vamos ver mais uma orientação de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. E é justamente essa necessidade nossa, de acordo com aquilo que nós já estamos preparados para recebermos novas revelações, novas orientações, eles vão trazendo, não é? Nós não precisamos querer aprender uma coisa que está fora da nossa capacidade, não é isso? E então é gradualmente que vem sendo revelado a nós, seres humanos, ou estudantes da doutrina dos espíritos. É conforme a nossa necessidade e capacidade de entendimento, né? É por isso que eles não disseram tudo. Olha que interessante. Os espíritos superiores não disseram tudo através da codificação de Allan Kardec, porque é um momento que precisa ser aprendido determinadas lições para que depois venha outras revelações, né? E Allan Kardec diz aí, não revelaram e até hoje ainda não disseram tudo, porque a doutrina espírita ela é progressiva. À medida que nós vamos compreendendo, tendo segurança, capacidade, vai sendo trazido novas revelações. Vamos fazer uma comparação. Allan Kardec trouxe essas bases doutrinárias, que é a solidez para construirmos o nosso edifício de conhecimentos. E então, através dessas bases doutrinárias, vieram depois as obras de André Luiz, de Emmanuel e de tantos espíritos sérios, missionários, que através de médiuns também sérios e extremamente capacitados, nos revelaram outras situações, mas só um bom tempo depois que nós já estamos mais em condições de receber novas luzes, não é? E então é uma parte importante para o nosso raciocínio. É isso? E então nós vamos deixar, aliás, a síntese da autoridade. Nós vamos finalizar o estudo de hoje revendo essa síntese, que é a autoridade da doutrina espírita, né? As condições que nós temos que nos traz segurança, né? Que nós temos respeitabilidade pela doutrina espírita. Síntese da autoridade da doutrina espírita. Letra A. Não está submetida à vontade humana, visto ser de origem divina. Então, nós vimos esta orientação aí nos estudos anteriores, né? Letra B. Não é dependente das qualidades de nenhum indivíduo, visto que resulta do trabalho coletivo dos espíritos.
Os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas. Né? Isso aí nós vimos justamente nesse último estudo aí, né? Os princípios espíritas têm por base as leis naturais. O espiritismo utiliza a razão para o seu desenvolvimento ante o avanço da humanidade. O espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca todos os interesses humanos nos seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo, prática e divulgação dos princípios espíritas. Olha que detalhe importante. Tudo isso que nós vemos aí já foi estudado nesses itens anteriores. Então, por isso, é o subtítulo Síntese. Está trazendo para nós esta síntese da autoridade que a doutrina espírita inspira a todos aqueles que buscam nesse conteúdo, nesse corpo doutrinário, busca a verdade, busca a luz para o seu entendimento. Né? E então é importante nós pararmos para ver por que a doutrina espírita representa para nós o Consolador prometido pelo Cristo. Olha os requisitos que está aqui. Então não deixa dúvida para nós. E nós, continuando a nossa busca pelo conhecimento, estaremos nos aprimorando, não é? Estaremos sempre prontos a recebermos novas orientações. Eu achei muito interessante essa última colocação aí. Cabe ao espírita. E então, eu vou aproveitar essa expressão ao espírita, lembrando outra frase de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Então, é a esse espírita aqui que se refere esta frase. Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo. Olha, é o que nós estamos procurando, não é? Estudo, prática, divulgação dos princípios espíritas. Porque se nós fomos beneficiados com essas luzes, recebemos esse amparo espiritual, esse conforto, essa certeza de que somos espíritos imortais, que a morte não termina, ou melhor, que a vida não termina com a morte do corpo. Muitas pessoas não têm essa certeza e às vezes estão ávidas desse conhecimento. E nós poderemos, conforme seja os momentos de conversa, de diálogo, de orientações, promover esses conhecimentos, né? Conforme o momento. Não é que nós vamos, de uma forma compulsória, sair oferecendo informações àqueles que não querem ouvir, mas justamente às pessoas que estão buscando conhecer. É diferente, né? Porque tem pessoas que são felizes em suas religiões, com os dogmas que seguem nas suas igrejas. Tem pessoas que são felizes, nós temos que deixá-los, muito pelo contrário, apoiar que eles continuem nessas escolas religiosas. Devemos evitar esses atritos, esses preconceitos religiosos. Mas existem muitas pessoas que estão carentes, que estão necessitando de uma casa de oração,
de um tratamento espiritual. E juntamente com esse tratamento espiritual, vem os esclarecimentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E então, essa é a divulgação, essa é a necessidade. Não é? E então, mais uma vez, nós vemos aí que essa divulgação temos numa forma específica e eficaz. Não é? Temos uma frase que diz assim, a frase que foi referida a Francisco de Assis. Vivencie o Evangelho de Jesus, a prática cristã. Se for necessário, você use as palavras. Então existe uma diferença. Na vivência já é uma divulgação. Se for necessário, nós vamos oferecer a palavra como esclarecimento. É isso? Então, pela nossa vivência, seremos conhecidos como cristãos autênticos e verdadeiros espíritas. Não é assim? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos finalizando esse estudo de hoje com muita gratidão aos mentores, a esses trabalhadores da seara de Jesus, agradecidos a vocês que têm nos acompanhado, nos dado apoio nesse trabalho que para nós é muito importante. Imagino que todos aqueles que queiram conhecer a doutrina espírita têm aqui, nesses estudos, um meio de se informarem, de começar a ter uma noção do que é a doutrina espírita. É assim? E então, estamos agradecidos, vamos fazer uma prece final, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos que nos amparem, que nos ajudem na prática desses ensinamentos, guardar conosco essas lições e que nós possamos fazer a nossa parte nessa grande obra de transformação da humanidade, começando a transformar o nosso mundo íntimo, reformando aquilo que nós ainda trazemos de imperfeição. Senhor Jesus, gratidão por mais uma oportunidade, por mais este momento de reflexão, de aprendizado na companhia dos teus trabalhadores. Que esta paz e esta luz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos mais um estudo e esperamos uma próxima oportunidade para darmos sequência a esse estudo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão.